Opa, pessoal! Boa tarde aí para todos que se encontram aí nas redes sociais, beleza? Isso aí, maravilha, viu? Poder estar aqui com vocês. Marquei aqui a partir das 13 horas, mas acabei que o estudo é bastante comprido, eu tive que dar uma passada no estudo, o dom de profecia, entendeu? Que vou narrar hoje esse tema aí do Ouvindo a Voz de Deus. Tema lindíssimo, maravilhoso, poucas pessoas realmente falam sobre isso e poucos também entendem também sobre a parte do dom profético, né? Todo mundo acha que é um profeta e que Deus fala com eles, entendeu? Sem realmente, muitos, sem Deus ter falado nada com eles. Então eles se apresentam como que Deus falou com eles, entendeu? E mandou, inclusive, falou isso, falou aquilo. Muitos deles só comentam a coisa depois do caso ocorrido, entendeu? Tentando ali, entendeu? De qualquer forma, enganar as pessoas. E Deus não engana ninguém. A Bíblia é bem clara, a palavra de Deus a esse respeito, né? Deus, tudo que ele realmente deseja falar, ele deixou escrito a forma dele falar, como ele falar, realmente está na Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Eu quero tentar, né, falar aí para fazer essa narração desse estudo da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, esperando que todos vocês possam entender, compreender a palavra de Deus e, acima de tudo, ficar ciente, né? E colocar em prática na vida de vocês, viu? Beleza? Eu vi que tem muitos aí que estão nas redes sociais, mas na hora eu não sei se permanece, entende? Mas isso não é problema, entendeu? Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu me faço presente. Então, onde tiver uma pessoa, tiver 2, entendeu? A gente não pode deixar de falar de Deus. A gente não pode falar sem ter ninguém. Mas tendo alguém, a gente realmente fala. E eu espero que você consiga captar a palavra de Deus aqui pelo meu intermédio, certo? Beleza? É um estudo maravilhoso esse estudo sobre dom profético, ou dom de profecia. Com quem que Deus realmente fala, entende? Ele pode usar uma pessoa bem simplesinha, mas isso é um caso, é um problema de Deus. É um problema de Deus, não é o ser humano que vai dar ordem para Deus, é Deus que dá realmente as ordens dele, ok? Beleza? Então, para aqueles que realmente entendem, a minha linguagem, entende? Eu quero desejar aí um feliz sábado aí para vocês, né? O sábado começou ontem, eu falei, né? Na live de ontem, eu disse que o sábado começou ontem no pôr do sol e vai terminar hoje também no pôr do sol. São 24 horas de adoração ao Senhor, mas não vai fazer mudança do dia para o outro meia-noite. Isso aí é história de carochinha, né? Isso é história dos homens, entendeu? Principalmente os homens que não usam realmente a Bíblia para falar a verdade, né? Para falar a verdade como realmente está escrito. Eu não estou aqui para poder falar a verdade. Estou aqui para isso. Não fiz teologia, entende? Não fiz faculdade, não fiz nada, mas eu estudei a Bíblia, muitos livros também maravilhosos, e continuo estudando, não vou parar de estudar, tá certo? Essa é a verdadeira profecia, realmente estudar a Bíblia, buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na vida. Essa é a primeira profecia, tá bem? Beleza? Maravilha? Então eu vou cantar uma música para a gente fazer uma oração, para a gente dar início aí à palavra de Deus aí nesse exato momento, que é exatamente às 13 horas e 56 minutos. Eu deveria realmente ter começado às 13 horas, mas por motivo de não ter dado para chegar a tempo, nós vamos fazer a abertura agora dessa live, ok? Beleza? Maravilha? Então, vamos cantar uma música aí do Apocalipse, entendeu? Que está relacionado à profecia, ao dom profético, a pessoa que Deus realmente chamou para poder passar as informações, para que essa pessoa também pudesse passar as informações para o povo. E essa música está falando de João. João, um homem que Deus realmente chamou, e esse homem, então, tinha a missão de escrever e de mandar as cartas.
né, de mandar as cartas às igrejas realmente de Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus aí através da música. João, servo de Deus, teve visões gloriosas. João, o servo de Deus, teve visões gloriosas dos céus, contemplou a cidade de luz, andou com os anjos e falou com Jesus. Eternas glórias do além, fascinado ele contemplou, belezas inauditas sem par, Jesus a João revelou, belezas inauditas sem par, Jesus a João revelou. Viu santos ressuscitados e Jesus vindo em esplendor. Ouviu coros de anjos cantar, acordes celestes vibrando no ar. O profetas de Patmos viu, resplendores do mundo da luz. Viu a grande ceia celeste, servida pelo Rei Jesus. Viu a grande ceia celeste, servida pelo Rei Jesus. Grande homem de Deus, grande profeta. Viu fiéis de todas as eras serem levados ao mar de vidro. Viu Jesus os santos coroar e com vestes brancas em si ao entrar. Viu os puros a resplandecer, com o Rei caminhar em Sião. Eis os santos agora imortais, que cena João viu em visão. Eis os santos agora imortais, que cena João viu em visão. Aleluia, glória a Deus. Grande Deus que habita no céu, obrigado pela oportunidade de estar aqui nos meus estúdios para poder narrar esse tema lindo e maravilhoso da Bíblia, que é o dom profético. É o dom profético. A maneira que o Senhor tem de falar e também de levar a sua mensagem e de pregar o seu evangelho, de dar um recado, de dar um conselho, de marcar as previsões dos acontecimentos a nível mundial. Eu lhe agradeço por isso, peço sua bênção, o entendimento, a compreensão, e para os meus telespectadores que estão também nas redes sociais, que eles possam entender e compreender esse tema e colocar em prática nas suas vidas, que eles possam também compartilhar, que é outra coisa linda e maravilhosa, é a gente compartilhar o que é bom, que o que é ruim a gente não deve compartilhar, e sim o que é bom. Eles compartilhar a tua palavra, essa live, esse vídeo com as pessoas. Eu lhe peço a bênção para a vida deles e para a minha, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, motivo de alegria poder estar aqui para poder fazer essa narração, falando aí com vocês que estão já online nesse presente momento. Há muitos que depois virão e pelo nosso intermédio eles vão realmente também ouvir esse estudo da Bíblia, desvendando profecia, o dom de profecia. E, em primeiro lugar, esse é o tema registrado na Bíblia toda, e em especial aí no Apocalipse, aí no capítulo 2 também do livro da Bíblia. Coisa maravilhosa vai ser esse estudo bíblico. O que é o espírito de profecia?
Então, a expressão espírito de profecia pode referir-se ao Espírito Santo que inspirou os profetas. Que inspirou os profetas, ao dom dado a um profeta. O dom dado a um profeta. Deus pegar assim uma pessoa e capacitar aquela pessoa com o dom. Ao instrumento da profecia. A profecia em si. A profecia realmente em si. O espírito de profecia, testemunho de Jesus. Então, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que os saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43:10. Só Deus, o Deus vivo, só Ele é Senhor. Só o Deus criador e mantenedor de todas as coisas, nos céus e na terra. Só Ele é Senhor. Por isso Ele disse que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Nenhum haverá, porque inventaram muitos deuses, entende? O povo está mais apegado a se reverenciar, adorar aquilo que pode ver, aquilo que pode pegar. É o contrário de Deus. Você pode sentir a presença dele, mas você não pode pegá-lo. E nem tampouco pode ver face a face, senão você será fulminado. Você será fulminado. É isso. Entende, queridos? Espero que você possa entender e compreender. Isaías 43:10, é bom você abrir, dar uma lida também lá. Tá certo? E vos tenho enviado a todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses, para servi-los. Jeremias 35:15. Deus estava sempre mandando um recado, uma mensagem a um governante, a uma nação, entendeu? A um povoado, através do profeta, para dizer, olha, eu sou o Senhor, entendeu? E além de mim não há outro Deus. Jeremias 35:15. Então, Deus, Ele é quem realmente determina as coisas. Eu sempre digo, né? Ele está no seu trono. Ele está no seu trono. Graças ao Senhor por isso. Porque quem realmente manda em primeiro lugar em todo o universo, realmente é Ele. O que nos deu o espírito de profecia? As Sagradas Escrituras. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Hebreus 1:1, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Interessante, Jesus, quando teve sobre a terra, ele usou o livro predileto dele, era o dele. Era a Bíblia. Jesus não tinha outro livro além da Bíblia. Jesus tinha tudo na cabeça, por se tratar de ser Deus, ele tinha tudo na cabeça, toda a natureza, toda a criação. Quando ele queria dar uma resposta, explicar alguma coisa, ele tinha tudo em mente para fazê-lo. Eu preciso escrever, anotar, entendeu? Já é diferente de Deus, já é diferente dele. Ele é toda a sabedoria, ele é todo o poder, tá certo? Então, Hebreus 1:1 e Lucas 24:27, esse texto que realmente eu acabei de ler. O que significa a palavra profeta? Nabi, por exemplo, em hebraico significa profeta. E Roy Chosen, em hebraico é vidente. E profetes, no grego, que também é profeta. Algumas línguas aqui que eu não entendo muito, falar línguas de outras nações, mas a gente vai aqui fazendo ou falando o que realmente a gente dá para falar. Na verdade, eu estudei bastante
para poder realmente... todo o tema que eu venho falar aqui nos meus estúdios, eu estudo muito para pedir a sabedoria de Deus para poder transmitir para vocês que estão realmente me ouvindo, os que realmente vão me ouvir. O significado da palavra profeta é porta-voz, tá? Se você quiser explicar mais detalhadamente para uma pessoa, entendeu? A palavra profeta quer dizer um porta-voz, né? Porta-voz. Em especial, aqui eu estou falando do porta-voz de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: vê, que te constituí como Deus sobre Faraó. Olha que coisa, hein, rapaz? Extraordinário, hein? Está em Êxodo capítulo 7, 1 e 2. Versículo 1 e 2. Olha, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Quer dizer, Nabi. Certo? Nabi. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. Deus colocou aí 2 mensageiros para voltar ao Egito, né, que já tinha ali a determinação de Deus para poder realmente libertar o seu povo de lá. Entende? Então, Moisés voltou para lá, mas ele deveria estar acompanhado com Arão, né? Porque Moisés não se achava tão falador, né? Já Arão não perdia tempo, entendeu? Arão já falava. Então, ali foi... Moisés foi como Deus, né? E Arão, seu irmão, foi como profeta. Foi como profeta. E assim fizeram maravilhas ali em nome do Deus Todo-Poderoso. Graças ao Senhor por isso. Como Deus se revela ao profeta. Está aqui, ó. Falando, depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque teu servo ouve. 1 Samuel 3,10. Aqui Deus chamou de uma forma falando com a pessoa: Samuel, Samuel. Aparentemente, no início, Samuel não entendeu quem estava chamando, pensou que fosse Eli. Mas depois o profeta Eli disse: olha, quando ele chamar, você diz assim: fala que teu servo ouve. Então, uma das formas de Deus realmente se comunicar, falando. A outra forma é visão. Então foi revelado o ministério a Daniel numa visão da noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Daniel 2,19, em visão. Outra forma de Deus falar em sonho. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Mateus 2,19. Então Deus tem várias formas de realmente ele falar, dele se apresentar, para quem ele quer se apresentar, para quem ele acha que deve se apresentar. Não é assim qualquer pessoa, porque Deus me mandou, Deus falou isso comigo. Você tem que averiguar se é realmente essa pessoa, uma pessoa que é um profeta de Deus, se Deus realmente falou com ele, entendeu? Pode ser que ele esteja inventando, que já apareceram muitos assim, muitos. Estado do profeta em visão. Gabriel veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado e caí com o rosto em terra. Isso aí é Daniel, viu? Daniel 8,16. Daniel 8,16 a 18. E depois o 27. Tá vendo? Quando Gabriel veio a ele, ele realmente ficou amedrontado e caiu por terra, rosto em terra, porque nós somos seres frágeis. Nós somos seres frágeis, entendeu? Então, nós não resistimos. Só mesmo pelo poder de Deus é que você consegue resistir. Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé. Está tudo aí na passagem que eu acabei
de pronunciar. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Está pensando que é fácil, olha, uma pessoa realmente ter um contato com os seres celestiais e permanecer, entendeu? Como se não tivesse acontecido nada, não é assim não. É coisa séria as coisas de Deus, ok? Então, o estado do profeta em visão. Fiquei, pois, eu só, a contemplar a grande visão, e não ficou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí num profundo sono, com o rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Ao falar ele comigo, esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Daniel 10, 8/11. Que coisa magnífica é a palavra realmente de Deus. Aqui não tem nada de invento, aqui não tem nada de astúcia, aqui tem a Bíblia, entendeu? Aqui tem os livros de profecia, que também a igreja acredita e possui. Aqui tem isso, que não tem mais do que isso. Nós estamos falando do estado do profeta em visão. E eis que um que tinha a semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então abri a boca e falei, e disse, aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não tendo força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Pois quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Daniel 10, 16, 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1, 17. Não temas, porque quando Deus ele tá indo com um objetivo, com uma finalidade, ele cumpre esse objetivo, ele cumpre essa finalidade na vida de uma pessoa. E a pessoa não vai ser fulminada porque é o poder de Deus que realmente está ali. O dom profético nos tempos bíblicos. Antes do pecado, Deus se comunicava diretamente com o homem. Se comunicava diretamente. Gênesis 2, Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, à tardezinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus. Então, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhes, onde estais? Deus sabia onde estava, que Deus sabe tudo. Respondeu-lhes o homem, ouvi a tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu e escondi-me. Está aí em Gênesis 3, 8 e 9. Então, meus queridos, Deus se comunicava. Essa era uma das formas maravilhosas que Deus tinha para se comunicar, entendeu? Com o seu filho, ali com Adão e Eva, pessoalmente, face a face. O pecado interrompeu essa comunicação face a face com Deus. Mas as vossas iniquidades, quer dizer, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 2. A condição pecaminosa do homem impede com que ele tenha esse privilégio que Adão e Eva tiveram antes do pecado. De Deus estar ali, do lado deles ali, conversando, beijando, abraçando, entendeu? E aconselhando. Perderam esse privilégio. E continua até hoje.
no momento em que os seres humanos vivem uma vida realmente de pecado, entendeu? Eles continuam, sem nenhuma sombra de dúvida, afastados de Deus. Afastados. Certo? Então, nos tempos bíblicos era assim. Deus restabelece a comunicação com o homem através dos profetas, diretamente com o homem. Então Deus deixou de falar diretamente com o homem como falava. Agora Deus restabeleceu essa prática através dos profetas. Deus não perdeu a intimidade com as criaturas humanas. Em vez disso, desenvolveu novas formas de comunicação. Passou a enviar, através dos profetas, as suas mensagens. Então, aquele homem, aquela mulher que realmente estiverem com a vida regular, né, que estiverem buscando a Deus da forma que Deus pede, e com esse Deus fala, não importa se é preto, branco, rico, pobre, não importa, não importa. Importa é a forma de intimidade, entendeu? É a forma de intimidade, é o relacionamento dessa pessoa que vai fazer com que o Pai possa realmente transmitir ali os seus desejos para que seja cumprido entre a humanidade. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Números 12, versículo 6. Professor, está isso aí na Bíblia? Tá. Números 12, versículo 6. Uma das formas de Deus falar com outra pessoa pode ser, essa é uma das formas eficientes, usar um profeta, um porta-voz, entendeu? Para que leve a sua mensagem aonde realmente ele quer. Ok? Então, esse era as formas nos tempos bíblicos. Josafá, rei de Judá, os moabitas e os amonitas e meonitas vieram contra Josafá para lhes fazer guerra. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, esse cidadão chamado Jaziel, filho de Zacarias. Veio o Espírito de Deus e disse: assim vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. 2 Crônicas 20, verso 1, 3, 14 e 15. É isso. Então, quando Deus ele quer vencer uma guerra, uma batalha, ele vence. Ele, inclusive, vence sozinho. Ele vence sozinho. Ele só me usa para não dizer assim, que não usou um ser humano para poder estar ali adjunto. Mas ele pode vencer sozinho. Ele podia ter, quando chegou no sepulcro de Lázaro, ele que chamou Lázaro do sepulcro, já depois de não sei quanto tempo que já estava sepultado, ele podia também tirar pedra. Só que ali havia muitas pessoas que fazia parte do ministério, que servia a Deus, então ele disse, tirai a pedra. Autorizou eles ali, os anciões, os diáconos, entendeu? Os pastores a tirar a pedra. Tirai a pedra. Aí, porque a pedra, eles que estavam ali, podiam tirar. Eles não podiam era chamar Lázaro. Eles não podiam era dar o espírito de vida a Lázaro, mas podia tirar a pedra. Podia tirar a pedra. Então tiraram a pedra e Jesus então enviou o espírito a Lázaro e chamou Lázaro para fora. E ele veio. E ele realmente veio. Graças ao Senhor por isso. Então, meus queridos, os dons proféticos nos tempos bíblicos. Josafá, rei de Judá, pela manhã, o rei Josafá insistiu diante de suas tropas. Crês no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crês nos seus profetas e prosperarei. Crônicas, 2 Crônicas 20, 20. É isso.
nos profetas de Deus, nas pessoas que são verdadeiramente de Deus, eu e você devemos realmente crer e confiar. Por isso você pode fazer uma análise de quem é e quem não é. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, na Bíblia, considerados profetas maiores, nós temos aqui Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Inclusive, os livros deles também são livros que têm um conteúdo maiores também de leitura. O livro de Isaías, com 60 e tantos capítulos, Jeremias também tem muitos, Ezequiel também tem muitos, Daniel que tem menos, mas esses são considerados os profetas maiores. E quais os profetas menores? Joel, Amós, Obadias, Oséias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses é tido como os profetas menores. Até os livros deles também, o conteúdo de leitura são poucas, mas foram realmente pessoas que Deus usou, entendeu, para transmitir uma mensagem, uma pregação, levar um recado e assim sucessivamente. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, o dom profético, período intertestamentário, período de menos 40 anos entre o VT, Velho Testamento, e o NT, Novo Testamento. Nenhum profeta inspirado se levantou em Israel durante esse período. Malaquias, aqui vem o ano 397 AC, antes de Cristo, e João mais Jesus, no ano 6. Dando assim a continuidade. Função do dom profético no Novo Testamento. NT, Novo Testamento. Prestaram assistência na fundação da igreja. A igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a principal pedra. Efésios 2, 20 e 21. Está escrito isso lá, tá certo? Então, os profetas, aqui, por exemplo, eles prestaram assistência na fundação da igreja. Iniciaram a extensão missionária da igreja. Foi através do profeta que o Espírito Santo selecionou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, Atos 13, 2 e 3, e proveu orientação ao tocante aos lugares em que os missionários deveriam trabalhar, Atos 16, 6/10. Que a orientação vinha da parte de Deus, dizendo o que eles deveriam fazer, para onde deveriam ir, entende? Então Deus dava e continua dando até hoje as suas orientações. Edificaram a igreja. O que profetiza, diz Paulo, edifica a igreja. As profecias são pronunciadas para os homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios 14, 4 e 3. Junto com outros dons, Deus concedeu a profecia à igreja a fim de preparar os crentes para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, Efésios 4:12. Então, aqui nós estamos falando sobre a importância do profeta, sobre a importância das profecias, do recado, de ser um porta-voz de Deus. Estamos falando sobre isso. A função do dom profético no Novo Testamento. Uniram e protegeram a igreja. Os profetas contribuíram para trazer a lume, a unidade da fé.
protegendo a igreja contra as falsas doutrinas, de modo que os crentes não mais fossem como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Astúcia com que os homens induzem outras pessoas ou grande multidão ao erro. Efésios 4, 13 e 14. Então, meus queridos ouvintes, advertiram quanto a dificuldades futuras. Um dos profetas do Novo Testamento advertiu quanto à proximidade de uma fome futura. Como resultado, a igreja iniciou um programa de assistência médica, mediante o qual foram aliviados aqueles que enfrentaram dificuldades. Atos 11, 27/30. Outros profetas advertiram no tocante à prisão de Paulo, que aconteceria em Jerusalém, Atos 20, verso 23. Depois, Atos 21, 4, e depois 10 e 14. Então, ficava bem claro que quando eles não tinham os dirigentes, os governantes, quando eles não tinham nenhuma orientação ali, porque eles buscaram algum conhecimento, Deus mandava o conhecimento para eles por intermédio do seu porta-voz, por intermédio do profeta. Função do dom profético ainda no Novo Testamento: confirmaram a fé em tempos de controvérsia. Por ocasião do primeiro concílio da igreja, o Espírito Santo a orientou rumo a uma decisão correta no tocante a um assunto controvertido relacionado com a salvação dos gentios. Depois, através dos profetas, o Espírito reafirmou aos crentes outros aspectos da doutrina verdadeira. Depois de comunicar a decisão do concílio aos membros, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Esse Judas aqui não é o Judas que traiu Jesus, é um outro Judas, tá? É um outro Judas, Atos capítulo 15 e o verso 32. Maravilha, coisa realmente extraordinária, porque eu estou sempre dizendo assim, olha, acreditem, quem manda no universo, entendeu? Quem manda é Deus, entendeu? Não é os homens, os homens estão aqui hoje, pode morrer e hoje ainda, pode morrer e amanhã, pode morrer esse ano, entendeu? Pode morrer no ano que vem, e assim sucessivamente. A morte chega numa hora que não avisa. Nós estamos falando de alguém que é superior, alguém que é eterno, ok? Então, o dom profético na igreja cristã pós-apostólica, de acordo com Paulo, a profecia iria agir na igreja, no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. Aqui está falando Paulo, está fazendo essa narração aí, entendeu? Sobre o dom pós-apostólica, na época dos apóstolos. Agora o dom profético nos últimos dias. Continuação dos dons espirituais. Período de apostasia. Então o dom profético não cessou no encerramento da era apostólica. Não cessou. Continuou. O declínio da espiritualidade, a apostasia da igreja conduziram a uma redução da presença do Espírito
do Espírito e de seus dons. Falsos profetas ocasionaram perda de confiança no dom profético. Porque vê um profeta, quando uma pessoa fala uma coisa que aquilo não acontece, aquilo traz uma desconfiança daquele que é verdadeiro. Vem um falso, fala. Aí o verdadeiro, o que o falso falou, deu em nada. Aí vem um verdadeiro falando, entendeu? As pessoas já não dão tanta confiança àquele que é verdadeiro, por causa do falso, entendeu? Que vai falando coisas indevidas. Né? Eu contei sobre várias pessoas aí profetizando o que iam acontecer, que não aconteceram. E aqui mesmo eu recebi um áudio de uma mulher que chorava muito, dizia ela ser pentecostal, não sei de onde, entendeu? Mas que Deus falou com ela que o shopping daqui da minha cidade ia ter uma explosão à meia-noite e matou muita criança. Por isso que ela estava em desespero, chiava e chorava como se tivesse comido pimenta. Entendeu? Não aconteceu nada. Isso foi em 2019. Não aconteceu nada. De lá para cá já surgiram muitos também. Surgiram muitos. Então todo cuidado é pouco, porque os que são verdadeiros, pela sua forma de ser, você conhece quando a pessoa está falando a verdade. Quando ele é mentiroso, ele não tem como provar. Como é que você, um profeta, prova que o domingo é dia de guarda, se a Bíblia fala que o sábado é que é dia de guarda? Como é que um profeta diz que quem morre vai para o céu, se quem morre, primeiro o corpo vai para a sepultura e depois o fôlego de vida volta para Deus até o dia da ressurreição? Como é que o profeta pode dizer que quem morreu foi para o céu? Então, onde fica a ressurreição? Se quem morreu vai para o céu, onde fica a volta de Jesus? Jesus vem fazer o que aqui, se a pessoa morreu e foi para o céu? Então você tem que ter muito cuidado, muito preparo, para não ser deixado se levar por mentiras. Por mentira, hoje chamada de fake news, que é uma coisa que parece verdade e não é verdade. Ok? O declínio do dom profético, quando ele se declinou, durante certos períodos da história da igreja, não significou que Deus houvesse retirado o dom permanentemente. Não, ele se declinou, mas Deus não retirou o dom permanentemente. O dom de Deus continua, para que ele possa realmente determinar isso aí para quem realmente, os que são verdadeiramente uma pessoa que Deus possa usar para ser o seu mensageiro, o seu porta-voz, seu profeta. Dom profético, imediatamente antes do segundo advento. O dom profético de João Batista anunciou o primeiro advento de Cristo, João Batista. Podemos esperar que o mesmo dom proclame o segundo advento, sem nenhuma sombra de dúvida. Cristo mencionou o surgimento de falsos profetas como um dos sinais da proximidade de sua segunda vinda, Mateus 24, 11 e 24. Então Jesus já havia dito que os profetas falsos iam aparecer ditamente para poder ocasionar mentiras, discórdias, levar o povo ainda mais ao desespero, levar o povo ainda mais ao pecado. É isso. Ninguém sabe o dia, mês e hora e ano que Jesus vai voltar. Assim como você não sabe dia, mês, hora e ano que você pode dar o último suspiro aqui nesta terra, você também não sabe. Entende? Então a gente tem que viver a vida confiante, perseverante e esperar em Deus as coisas acontecerem. E não se desesperar. Já teve elementos que apareceu por aqui falando sobre que Jesus já estava realmente nas nuvens já. Que quem pudesse, se fosse rápido para vender o que tinha. E as pessoas saíram vendendo o que tinha, entendeu? Isso foi uma mensagem que não foi de Deus, um profeta que não foi de Deus,
e as pessoas desfizeram o que tinha, entendeu? Fizeram até doação do dinheiro, dos bens materiais, ficaram sem nada. Então isso aí está cheio. O planeta Terra, a face da Terra, está cheio desses tipos de mensageiro. Todo cuidado realmente é muito pouco. Cumprimento pleno do dom profético. Profecia de Joel. Deus dizendo, olha, Joel 2, 28 a 31. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. Está escrito lá. Sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, nos dias em que nós estamos vivendo. Mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está escrito lá em Joel capítulo 2, 28 ao 31. Entende, queridos? Então é examinar, como disse Jesus, as Escrituras, julgais ter nelas a vida eterna, disse eles, são elas que testificam de mim. Então, o cumprimento pleno do dom profético, profecia de Joel, no Pentecostes. O Pentecostes testemunhou memorável manifestação do Espírito. Pedro cita o cumprimento da profecia de Joel, Atos capítulo 2, versículo 2/21. A profecia de Joel não encontrou seu pleno e total cumprimento no dia de Pentecostes. Não encontrou seu total cumprimento no dia de Pentecostes. O Pentecostes representou, portanto, um prelúdio da plena manifestação do Espírito que deverá ocorrer antes do segundo advento. Então, meus queridos, aí está. E o dom profético na igreja remanescente. Remanescente, isso quer dizer, essa palavra remanescente quer dizer restante. E o dom profético aí, como fica? Antes do segundo advento, Satanás atacará o restante da semente da mulher, isto é, da igreja. A igreja remanescente que se recusa a abdicar da obediência que presta a Cristo. O Apocalipse caracteriza os crentes leais que constituirão o remanescente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Está isso na Bíblia? Sim. Apocalipse 12, 17. Esses são os remanescentes, aqueles que pregam hoje essa verdade, que levam essa verdade ao mundo, dizendo que é necessário, além da fé, você também obedecer a Deus. Você tem fé, coisa maravilhosa, né? Porque a salvação é pela graça, mediante a fé, né? Mediante a fé. Mas não deixa fora a obediência. A obediência. Então, os que vão permanecer até o fim e aqueles que vão receber a salvação são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o dom da profecia, é o dom profético. A igreja remanescente, a igreja verdadeira é a igreja renascente. O dom profético, o testemunho de Jesus, concedido à igreja por meio da profecia, corresponde a uma característica distintiva da igreja remanescente. O livro de Apocalipse identifica a posse das duas características da igreja verdadeira dos últimos dias. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Isso é, o dom profético. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Não tem, só se você quiser realmente não entender. Só se você realmente quiser fazer confusão, mas se você não quiser, está bem claro na Bíblia isso. Profetas pós-bíblicos. O profeta existiu e sempre existirá na igreja. Ele existiu e sempre existirá.
Profetas no Velho Testamento, olha, Natã foi profeta, Gade foi profeta, Asaf foi profeta, Semaias foi profeta, Azarias foi profeta, Eliezer também foi profeta, Aias foi profeta, Obed foi profeta, Elias foi profeta. Isso no Velho Testamento, VT. E no Novo? No Novo Testamento, nós temos Míria, temos Débora, temos Uda. Deus pode também usar uma mulher também no Velho Testamento? Pode. No Velho Testamento, ele usou aí a Míria, ainda no Velho Testamento. Usou Míria, que é irmã de Moisés, usou Débora e usou Uda. E no Novo Testamento, no VT, Novo Testamento, Simeão, João Batista, Agabo e Silas. E profetiza, mulher, ele usou alguma? Ana e as 4 filhas de Filipe. Profetas na igreja cristã, 1 Coríntios 12, 28, profetas de Deus. E Mateus 24, 11, falsos profetas. Então está recheado a Bíblia, dizendo quem é e quem não é. É necessário que busquemos o entendimento, que busquemos a compreensão do que Deus tem ensinado para nós. Você entendeu? Você entendeu que é o Espírito Santo quem escolhe o profeta e que dá a visão ao profeta? É o Espírito Santo. Você tem que entender isso, compreender isso. Você entendeu que a missão do profeta sempre é levar uma mensagem de Deus para salvar pessoas? Você tem que entender isso, meu querido. Você entendeu que uma pessoa que prega a palavra de Deus também pode ser considerada profeta? Isso você pode também entender. Entende? Você pode também entender. Só que quando você percebe que ela aumenta as coisas ou diminui, saia fora, porque não é de Deus. Está pregando uma coisa que não tem um respaldo bíblico. Tá certo? Qual é a primeira característica de um profeta verdadeiro? Mateus capítulo 7, entendeu? Verso 15 e 16, diz que ele vive, né? Jesus até chegou a dizer que pelos seus frutos os conhecereis, porque ele fala do que ele vive. Ele fala e o que ele fala cumpre. Isso é um profeta verdadeiro. Geralmente o profeta tem que falar antes de cumprir. Para quando se cumprir, você disser, olha aí, tá vendo? Ó, o que aquele profeta falou, tá aí se cumprindo. Entende? Que tem que ter o seu cumprimento. O que o profeta fala. Geralmente o profeta que diz, eu sabia, você viu aquela batida lá, sabia que aquele carro ia bater, Deus falou comigo. Falou para você depois que o carro bateu, depois que o ônibus virou. Isso não é uma coisa que pode ser de Deus, não. Entendeu? Isso pode ser uma invenção. A pessoa querendo ganhar ponto com isso. Entende, queridos? É isso aí. Testando o dom profético. Como saber se o profeta é verdadeiro? Sua mensagem se harmoniza com a Bíblia. A mensagem do profeta se harmoniza com a Bíblia. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isso é, jamais verão a Deus. Isaías 8:20. Um profeta posterior jamais deverá contradizer um profeta anterior, pois em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. O mesmo mensageiro que Deus mandou há 40, 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, e o outro que está vindo agora, entendeu? Se é de Deus, não pode descontradizer o outro, porque são profetas e a mensagem realmente foi de Deus. Se foi de Deus, um não pode descontradizer o outro. Ok? Então, a forma de testar. Como saber se o profeta é verdadeiro? As predições comprovaram se verdadeiras. As predições comprovaram-se verdadeiras. O que o fulano falou, está aí escrito no livro, está se cumprindo agora o que a pessoa falou. Então se pode ter esse profeta como profeta de Deus, seja ele homem ou mulher. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor
e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, e não tenhas temor dele. Deuteronômio 18, 21 e 22. E também está em Jeremias 28, 9. Então, para o profeta realmente ser de Deus, o que ele falar tem que ter o seu cumprimento. Então, é essa forma de você saber que o profeta é verdadeiro e reconhecida. Quando um profeta também, ele reconhece a encarnação de Cristo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. 1 João 4, 2 e 3. Então, meus queridos ouvintes, o verdadeiro profeta deve confessar o ensinamento bíblico da encarnação. Ele deve crer em sua divindade e pré-existência, seu nascimento virginal, sua verdadeira humanidade, vida sem pecado, sacrifício expiatório, ressurreição e ascensão, ministério intercessório e segundo advento. Jesus é tudo isso aqui. Jesus é tudo isso aqui, e nós devemos estar sempre afirmando isso. Então, assim o profeta é um profeta de Deus, quando ele não descontradiz essa verdade. Louvado e glorificado seja o nome de Deus. Qual é a característica de um profeta verdadeiro? Deuteronômio 13, 1 a 4. Você vai encontrar lá. Deuteronômio 13, 1 a 4. Você entendeu que o profeta sempre fala de acordo com a palavra de Deus? Ele tem que falar lá, dentro da Bíblia, para ter comprovação. Você entendeu que o profeta sempre vive de acordo com a palavra de Deus? Ele tem que viver também de acordo com ela. Entende? Isso ele tem que fazer. Agora, chegando à conclusão, o espírito de profecia na igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista tem as características da igreja remanescente, e o dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra aos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse 17, 12. Essa é uma característica da igreja adventista. Pregar e guardar. Ou guardar e pregar, porque não adianta pregar sem guardar. Não adianta. É necessário você viver o que está escrito para depois você realmente transmitir. E isso a igreja realmente faz. O espírito de profecia na igreja adventista do sétimo dia. Testemunho de Jesus. Espírito de profecia. Que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19 e o verso 10. O espírito de profecia na igreja adventista do sétimo dia. O espírito de profecia ou dom de profecia se manifestou na igreja adventista no ministério de Ellen G. White. É claro que eu estudei a história e sei que muitos outros foram convidados para ser profetas, mas rejeitou. E Deus então chamou essa menina. Ela ainda era menina, era jovem quando foi chamada por Deus para receber a sua palavra, as visões, para escrever, para transmitir, entendeu? Ela era muito, muito, muito jovem ainda, mas aceitou, não reprovou o chamado de Deus. Então, aprovado pelos testes bíblicos, também 70 anos de ministério, né? 70 anos de ministério, de 1844 a 1915. Recebeu mais de 2.000 visões. Mais de 2.000 visões. Durante esse período, ela trabalhou na América do Norte, Europa, Austrália, aconselhando, estabelecendo novas frentes de trabalho e pregando e escrevendo. Outra coisa que não podia deixar de fazer era de escrever, porque Deus ele disse, olha, escreva e manda para o povo.
E isso foi feito, e as editoras, casas publicadoras, tudo surgiu por intermédio aí realmente do seu ministério. Começou com uma pequena forma de imprimir folhetos, livros, e foi crescendo até chegar ao número que realmente hoje está a nível mundial. Então, Ellen White jamais assumiu o título de profetisa, mas não se opunha ao que os outros assim a identificassem. É você uma profetisa? Sempre tenho respondido, sou a mensageira do Senhor. Ela sempre respondia assim, para não dizer eu sou profetisa, ela dizia eu sou a mensageira do Senhor. Igual se perguntasse a um pastor, você é pastor? Ele pode também dizer, sou um mensageiro do Senhor. Se não quiser dizer que é pastor. Nem se é pastor, não tem problema dizer que é pastor. Sei que muitos têm me chamado de profetisa, ela disse, mas jamais reivindiquei esse título, porque não reivindico ser chamada de profetisa. Porque nestes dias, muitos que audaciosamente pretendem ser profetas, representam um opróbio à causa de Cristo. E porque minha obra inclui muito mais do que o termo profeta. Reivindicar ser profetisa é algo que jamais fez. Alguém podia intitular que ela seria uma profetisa, entendeu? Mas por si próprio ela nunca se intitulou. Preferia dizer que ela é uma mensageira de Deus. A aplicação do testes proféticos no ministério de Ellen White, concordância com a Bíblia, sua abundante produção literária inclui dezenas de milhares de textos bíblicos, acompanhados por vezes de detalhadas exposições. Cuidadosos estudos têm demonstrado que seus escritos são coerentes e em total concordância com as Escrituras. Nada delas que ela escreveu entra em contradição ou discorda da palavra de Deus em nada. Graças ao Senhor por isso. Exaltidão das predições. Os escritos de Ellen White contêm um número relativamente pequeno de predições. Algumas delas estão hoje em processo de cumprimento, enquanto outras ainda aguardam ser cumpridas. Entretanto, aquelas que podem já ser testadas, cumpriram-se com extraordinária precisão. Apresentaremos a seguir 2 exemplos que demonstram sua visão profética. Vamos ver os 2 exemplos. No ministério de Ellen White, predições, o surgimento do moderno espiritualismo. Em 1850, quando o espiritualismo, movimento que pretende manter comunicação com o mundo dos espíritos e com os mortos, ainda se encontrava nos primeiros passos, Ellen White identificou-o como um dos grandes enganos dos últimos dias e predisse seu crescimento. Ela falou sobre o crescimento dessa artimanha. Cooperação íntima entre protestantes e católicos romanos. Durante o período de vida de Ellen White, existia um abismo entre o protestantismo e o catolicismo romano, o qual parecia impedir qualquer cooperação entre ambos. O anticatolicismo andava solto entre os protestantes. Ela profetizou que grandes mudanças no protestantismo conduziriam a um afastamento da fé proclamada pela Reforma. Ela disse isso também. Entende, queridos? Está tudo realmente registrado. Tudo. Coisa maravilhosa. No ministério de Ellen White. Vamos ver aqui.
o reconhecimento da encarnação de Cristo. Ellen White escreveu extensamente sobre a vida de Cristo, seu papel como Senhor e Salvador, seu sacrifício expiatório na cruz e seu atual ministério intercessório representam temas dominantes em sua obra literária. O livro Desejado de Todas as Nações tem sido proclamado como um dos mais espirituais de todas as nações, mais espirituais tratados sobre a vida de Cristo. Entretanto, o Caminho a Cristo, sua obra mais amplamente difundida, tem conduzido milhões de pessoas a um relacionamento mais íntimo com Ele. Esses dois livros apresentados aqui, Desejado de Todas as Nações e O Caminho a Cristo. Coisa maravilhosa. Então, o ministério de Ellen White, meus queridos, a influência de seu ministério, decorrido mais de um século, desde que Ellen White recebeu o dom profético à igreja, a igreja e a vida daqueles que atenderam a seus conselhos, revelam o impacto de sua vida e de suas mensagens. Embora ela jamais tenha ocupado uma posição ou cargo oficial, nem recebido uma ordenação ministerial e tão pouco salário da igreja, a não ser depois da morte do esposo. Sua influência moldou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais do que qualquer outro fator, exceto a Santa Bíblia. Ela realmente, através dos seus conselhos, através dos seus escritos, houve realmente um grande crescimento da igreja a nível mundial. O material por ela escrito, mais de 80 livros, 200 folhetos e panfletos e 4.600 artigos em periódicos, sermões diários, testemunhos especiais e cartas, compreendem outras 60.000 páginas de material manuscritos. Coisa incrível, incrível. Seus escritos têm foco em Cristo Jesus e apresentam os elevados valores morais e éticos da tradição judaica cristã. Coisa linda, né? Os escritos de Ellen White não constituem um substitutivo para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As Escrituras Sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. A Bíblia é o padrão supremo, disse Ellen White. A Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma. A Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Em seu primeiro livro, publicado em 1851, ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Ela, com a Bíblia na mão, disse: eu recomendo a Bíblia e quero dizer para todos vocês que com essa palavra seremos julgados. Coisa linda, né? Então, meus queridos, um guia para a Bíblia. Ela escreveu: a palavra de Deus é suficiente para iluminar a mente mais obscurecida e pode ser compreendida por todos aqueles que sentirem o desejo de entendê-la. Um guia na compreensão da Bíblia. Ellen White
considerava seus escritos como um guia para a compreensão mais clara da Bíblia. Não são apresentadas verdades novas através dos testemunhos, porém Deus simplificou as sagradas verdades já concedidas e segundo a forma por ele mesmo escolhida, trouxe-as perante o povo, visando despertá-los e impressionar suas mentes, a fim de que todos eles fiquem sem desculpa. Né? Isso é importante. Então, meus queridos, o propósito do dom de profecia, onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Isso está na Bíblia, professor? Está na Bíblia, em Provérbios 29, 18. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Glória a Deus. Então, meus queridos, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza, disse Paulo, edifica a igreja. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 4 e 3. Isso aí que está escrito. Glória a Deus. Propósito do dom de profecia, meus queridos. E ele deu uns como apóstolo, e outros como profetas, e outros como evangelista, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Inclusive, existe vários ministérios, entre eles existe ministérios que não têm pastor. Mas aqui foi determinado aqui, em Efésios 4, 11 e 12, que o ministério de Cristo tem os seus profetas, tem pastores, evangelistas, que é os que pregam o evangelho também, e tem pastores, e tem os que são formados em mestrado, tem todos eles aí, pastores e mestres. Está bem claro isso aí, Efésios 4, 11 e 12, muito bem claro, graças ao Senhor por isso. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, 21. Então, nada que está na Bíblia foi por determinação de ser humano qualquer, mas, acima de tudo, pela determinação de Deus. Por isso, vale a pena colocarmos isso em prática na nossa vida. Viu, meus queridos? A concessão do dom de profecia em plenitude para todos. Em plenitude para todos. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Esta é a palavra do Senhor, encontrada também dentro da Bíblia no livro de Joel. Você crê que Ellen White foi a profetisa que Deus escolheu para reorganizar sua igreja para o tempo do fim? Claro que o crescimento que a igreja realmente teve a nível mundial, teve a participação ali também do profeta da igreja, no caso, Ellen White. Você percebeu que Ellen White possui todas as características de um profeta verdadeiro? Foi isso que eu procurei realmente, dentro dos estudos que eu faço, buscar. Procurei fazer isso. Procurei buscar para saber. Eu queria saber. Eu não queria viver uma vida religiosa de qualquer maneira. Você também deve não querer, de hipótese alguma, querer viver uma vida religiosa de qualquer forma. Viva uma vida religiosa segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Tá certo? Então, meus queridos, este é o que eu desejo, é o meu desejo e a minha oração. Agradeço a todos vocês que, porventura, me assistiram.
os que vão ouvir essa live também, os que vão compartilhar. Eu agradeço a todos realmente por isso. Esse tema aqui foi realmente bastante comprido, porque ele tem mais de 50 ilustrações que eu precisava realmente narrar para deixar aí com vocês. É um dos temas proféticos mais bem recheado, é esse aí, para tentar levar você a entender e compreender, e acima de tudo, colocar em prática na sua vida. Por isso quero agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por sua palavra, em primeiro lugar. Hoje falando sobre o dom profético, a pessoa que o Senhor usa para ser seu porta-voz, a pessoa que o Senhor usa para levar um recado seu, entendeu? Seja onde quer que for, meu Senhor. Continue abençoando e iluminando as pessoas que o Senhor escolhe para levar as suas mensagens. Meu Senhor, para ser seu porta-voz, dê o entendimento e a compreensão ao seu povo, aos que ouvem ao Senhor, aos que acreditam em Ti, Senhor, aos que examinam a Tua palavra, aos que guardam os Teus mandamentos. Ilumina essas pessoas e prepare essas pessoas para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Um bom restante de sábado para todos vocês. Né? Daqui a pouco, no pôr do sol, vamos receber aí o primeiro dia da semana, e uma feliz semana depois para todos também, em nome de Jesus.